Mestre Nilma, boa noite, tudo bom? Veja para mim se o som está funcionando. Sinalize para mim, por gentileza. Se o som está ok, por favor. Obrigado, mestre. Já vou começar a live. Já vou explicar o motivo dessa live extraordinária. Só um instantinho. Deixa eu inverter aqui. Alô? Alô? Estamos tendo alguns problemas técnicos, já estamos resolvendo. Tá, vamos começar a live. Alô? Oi, oi. Estão me escutando, gente? Quem está? Pirâmide, Leonardo, estão me escutando? Vamos lá. O fone não deu certo, só responda para mim.
está dentro da live está me ouvindo. Deco, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Dá um sinal de ok se estiver me ouvindo. Valeu! Então vamos começar hoje a live extraordinária devido à falha da minha live de hoje de manhã. Tivemos um problema de 2/3 da live ficarem sem som, sem áudio. Então vamos recomeçar essa live. Refazer essa live para a gente poder ter um conteúdo de qualidade aqui com a gente, certo? Só um instantinho, só estou fazendo os ajustes. Pronto. Então o tema da live de hoje de manhã foi normalmente na live de ontem a gente definiu que a gente ia fazer nas quintas-feiras uma live médica, uma live voltada à medicina, complementando com o esporte. Então vamos fazer isso. Vi que a nossa PS Tênis e o professor Robson também entraram na live. Obrigado pela presença. Então, o que eu vou falar? Vou falar sobre lesões baseadas no tênis. Então, todo praticante de esporte já sofreu com alguma lesão, qualquer que fosse essa lesão. Porque o esporte, ele é responsável para estimular a gente alcançar nossos limites. Mesmo de maneira recreativa, a gente consegue ultrapassar nossos limites, vencer barreiras, e com esse vencimento de barreiras podem ocorrer lesões, que você acaba estirando um músculo de maneira inadequada para pegar uma bola, ou às vezes não tem atenção para certos detalhes que a gente vai dimensionar aqui nessa live. Então, quando o atleta chega no limite, o esforço máximo fisiológico é alcançado e às vezes ultrapassado, fazendo com que o corpo padeça, certinho? Então, esporte sempre envolve desafio. Então é um desafio de aprendizado, um desafio de treino, um desafio da repetição para poder aprimorar a melhor técnica, e o principal desafio do esporte é a competição, onde você vai buscar o máximo para poder alcançar uma vitória, alcançar um melhor rendimento dentro da prática esportiva. E isso faz com que o atleta alcance momentos que não são fisiológicos. Um abraço ao Dr. Alexandre Lopes, que está, antes da sua malhação, prestigiando a gente. Guga, entrando agora, um grande abraço. Então, atleta sem orientação adequada, o atleta de final de semana, aquele atleta que só vai por diversão, não acha que isso é uma coisa séria, são os principais expostos a esse tipo de lesão, a qualquer tipo de intempérie dentro da sua prática esportiva. Então, existem alguns fatores que podem proteger o nosso atleta para a gente ter uma prática divertida, uma prática onde a gente tenha uma melhora do seu condicionamento físico, uma melhora da sua saúde, que são o alongamento adequado. É uma coisa chata, é uma coisa que a maioria dos atletas, o professor Robson pode falar muito bem isso pra gente, não tem a prática de realizar. Eu sei disso, que eu padeço muito com meus alongamentos, músculos todos encurtados e tudo mais. Estou fazendo dependente de fisioterapia por causa disso. Período de aquecimento, nunca dentro de uma prática esportiva você vai começar uma atividade esportiva com o seu rendimento máximo, para justamente você não ter problemas com lesões.
o treino e realização do treino efetivo, certo? Então sempre observar uma coisa sempre muito importante também, que é uma coisa que é uma herança da minha mãe, que ela é engenheira de segurança. Você tem que observar o seu ambiente onde você vai fazer a prática esportiva. Então não adianta você estar num ambiente inadequado para a prática do esporte. Hoje nos stories eu fiz uma referência a um saque kick, que é o lobby de saque, né? Que o atleta conseguiu fazer um kick serve, um American Twist, que deu um lobby no adversário dele. Ele até pediu desculpas. Não sei por que pediu desculpas, porque se foi um American Twist bem efetuado, não tem por que pedir desculpas, foi mérito dele. Mas provavelmente ele pediu desculpas porque a bola ficou na linha e subiu bastante. Então não é comum um American Twist daquele tamanho. Mas a gente até brinca, quando eu era aluno da PS Tênis, a gente até brinca que tem algumas quadras em Salvador que a gente consegue dar um lobby de saque como aquele. Então, assim, quadras que estão irregulares, quadras que estão com deficiência na sua fundação e acaba gerando desníveis dentro da prática do tênis. Isso pode ser a bola que cai mais alto que o atleta e dá um lobby, mas isso pode ser também o seu tornozelo, que no momento de uma freada, no momento de você pegar uma bola mais curta, você poder fazer uma entorse de tornozelo e ganhar uma lesão que vai comprometer sua prática esportiva, às vezes por 3, 6 meses. Grande Eutímio Brasil, grande cirurgião vascular, membro da nossa equipe campeã da PS Tênis, presente também nessa live extraordinária. Então, assim, além disso, é um outro exemplo que eu dei na live de hoje de manhã, que infelizmente não foi, ficou sem som, ficou muda. Então foi um exemplo do nosso amigo Felipe Amoedo, grande Felipe Amoedo, outro pertencente dessa equipe campeã da PS Tênis, nossa dupla B, que foi quase perfeita nesse campeonato. Eu e ele estávamos no treino de 6 horas, choveu dentro deste treino, e aí o que aconteceu? Resolvemos ter a prática de tênis num ambiente inadequado. O que ocorreu? Numa bola cruzada, mais angulada que eu fiz, as laterais da nossa quadra da PS Tênis, elas às vezes acumulam um pouco mais de água. Ele pisou numa dessas poças e torceu o tornozelo, ficando por volta de 3 meses sem jogar. Isso é perigoso para a saúde, isso não pode. Outra coisa importante, que é medida de segurança, você não pode ir com material inadequado para a prática de tênis. Por exemplo, jogar com raquete infantil, utilizar um sapato de crossfit, um sapato de corrida, um sapato casual para a prática do tênis. Toda uma tecnologia foi feita para desenvolver aquele sapato, aquele mecanismo de aquele calçado que é feito justamente para suportar freadas e acelerações bruscas como no tênis. Então, não adianta você jogar com outro tipo de sapato, que você vai correr riscos. Então, o que acontece? Até os sapatos de tênis têm especificações próprias dentro deles. Então, o sapato de saibro é feito para jogar para saibro, tem um solado todo específico, mais como se fosse um pneu de chuva de Fórmula 1, todo cheio de ranhuras para poder ter maior aderência dentro do caminhar no saibro. O sapato de pisa de desonda ou de quadradura é um sapato all court normalmente, que tem um solado bem parecido, com reentrâncias diferentes do que o solado de saibro. As reentrâncias do solado de saibro são bem constantes. Depois eu posso postar uma foto da diferença para vocês no Stories. E o sapato de grama, que é grama sintética, infelizmente aqui eu acredito que aqui no Norte e Nordeste a gente só apresente uma quadra de grama sintética, que é a nossa da PS Tênis aí em Salvador.
mas até para a quadra de grama tem um calçado específico para a prática do tênis. O grande Marcelo Chamusca entrou, nosso treinador da Tombense, infelizmente que ele é paysandu, mas a gente perdoa. Grande abraço. Então, assim, voltando, os sapatos de grama ou da grama sintética parecem um sapato de futebol society, relembrando aí o grande Marcelo. São sapatos com pequenas travas, microtravas, para poder você gerar uma aderência num piso de grama ou de piso de grama sintética. Teve um evento, não me recordo o ano, onde teve um jogo de Nadal, a Batalha das Superfícies, onde Nadal e Federer jogaram em uma quadra com 2 tipos de piso ao mesmo tempo. Um lado era um piso de grama e o outro lado era um piso de saibro. E toda virada de quadra, a cada game ímpar, eles tinham que trocar de sapato para poder para melhorar a aderência do caminhar dentro das superfícies diferentes. Foi um detalhe bem interessante desse jogo. Outros fatores que influenciam na questão da prática do tênis, para evitar lesões. Clima. É importante você ter um clima adequado. Não se joga em período de tempestade, como eu infelizmente já joguei, remetendo o Paulinho, o irmão dele, Peu. Então foi uma cena bem engraçada, que a fome de jogar era tanta que a gente acaba fazendo maluquice, né? Então eu teve uma certa época que eu não media as consequências da prática do tênis. Hoje a gente conseguiu melhorar bastante isso, mas eu estava treinando saque no meio de uma tempestade, então com raio e tudo mais, e ainda falei pro Peu, irmão de Paulinho Souza, que estava super tranquilo para jogar tênis, era para vir para treinar, não tinha problema nenhum. Sem consequência, isso não pode, você vai se submeter à lesão, isso não tenha dúvida. E principalmente isso acontece, as mudanças climáticas interferenciam bastante nas quadras descobertas. Outra coisa que é importante falar, que envolve também saúde, envolve também as lesões, é a alimentação. Você não tendo uma alimentação adequada, você corre o risco de ter uma crise hipoglicêmica dentro da prática esportiva e ter um desmaio no meio de um ponto, no meio de uma partida. Então, podendo gerar lesões. Então, isso é super importante, você ter uma alimentação leve, uma alimentação com alimentos de digestão fácil antes de um treino, uma alimentação pré-treino, que é super importante. Abraço para Laika Pro, o grande Alexandre, e o outro Alexandre Vita, um grande monstro. Uma curiosidade sobre Alexandre Vita, ainda bem que ele está aí presente. Ele é o responsável pelo nome da empresa. O String Monster foi uma ideia dele. Um grande abraço, ainda estou te devendo as Heineken, né? Sacana. Então, voltando ao assunto. Quando você tem uma equipe de profissionais a seu redor, que é o professor de tênis, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, o preparador físico, quando você tem condições de promover esse treinamento de alta performance, é um método também preventivo de lesões. Então, se você puder ter a oportunidade de ter uma equipe multi para poder te dar uma assessoria com relação a isso, as lesões vão ser bem menos frequentes, a sua efetividade dentro da prática esportiva vai ser bem melhor, certo? Então vou passar aqui uma pincelada rápida numa fonte, retirei do site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a classificação de lesões que a gente pode ter dentro do tênis. Lesões musculares, pode ser diretas ou indiretas, um trauma direto, uma queda, uma torção, pode gerar uma lesão muscular adjacente.
lesões diretas e indiretas, ou uma lesão diretamente causada no músculo, um trauma. Grande Ricardo Paraíso, um grande abraço. Você vai ser tema nessa live, ainda bem que você entrou, que você precisa escutar certas coisas que eu vou falar aqui. E lesões parciais e totais dentro da musculatura. Isso é importante, que a gente consegue definir graus de lesões através de exames de imagem, ultrassom, ressonância magnética ou tomografia computadorizada para definir o grau de lesão, mas isso posterior ao atendimento médico. Grande Vitinho Matos, a equipe PS Tênis está em peso aqui na live, que bom, vamos manter essa live viva. Eu já estou seriamente pensando em transformar a live da madrugada na live da noite, porque o público está presente. Lesões articulares. As lesões articulares que o atleta pode sofrer são as entorses. Entorse é você girar a articulação fora do movimento fisiológico, que gera normalmente ruptura de partes moles, tendões, musculatura, tecido gorduroso e pele, certo? Normalmente tratamento com medicações anti-inflamatórias, crioterapia, gelo e fisioterapia. Luxações, que é a saída do componente ósseo, de um dos componentes ósseos da sua cápsula articular, da sua articulação, necessitando de uma redução, às vezes uma redução incruenta e uma redução cruenta. Redução incruenta, sem cirurgia, cruenta, através de um procedimento aberto com cirurgia. E as fraturas, que podem ser articulares ou apenas ósseas, na diáfise. Os ossos longos têm a sua parte central como diáfise e as partes as partes periféricas como as epífises, que são próximas às superfícies articulares. E as fraturas podem ser divididas em fraturas fechadas, que não há rompimento da solução de continuidade com a pele, ou fraturas expostas, que há uma ruptura, há uma solução de continuidade com a pele. Então vamos lá. Essas foram as lesões agudas. E as lesões crônicas, o que a gente pode apresentar? Epicondilite lateral, que são vários traumas repetidos, várias inflamações ocorridas, que é o cotovelo de tenista ou tênis elbow, que a gente é muito comum dentro da prática do tênis, e é um dos motivos que eu sempre toco nesse assunto, é porque às vezes o tênis elbow é ocasionado por lesão, por equipamento inadequado. Então é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto já. Bursites, tanto de ombro e de quadril, toda a articulação do ombro e a articulação do quadril, eles são acompanhados de uma cápsula, uma bursa que envolve essa articulação. Quando essa bursa sofre impactos repetitivos, pode gerar inflamação. As bursites, as tendinites, todo o tendão liga uma superfície articular a um músculo, ele também pode ser inflamado. Calosidade, a gente vê no atleta Rafael Nadal, grande campeão espanhol, que ele usa várias bandagens para poder prevenir ruptura dessas calosidades, que são proliferação de tecido da camada córnea da pele, que é a camada mais superficial da pele, que tem tecido queratinizado justamente para proteger contra o trauma repetitivo. Só que esse tecido queratinizado, ele é frágil. Então qualquer movimento que a gente chama de cisalhamento, de arrastar, gera uma lesão abaixo, que é muito dolorosa e dificulta a prática esportiva. E as lombalgias e as cervicalgias, que são as dores do pescoço cervical e as lombares, que apresentam dores crônicas. Hoje a equipe PS Tênis está em peso. Bernardo Branco, grande Carnaberna, presente também. Então, assim, dentro todas essas lesões,
a gente verifica que, principalmente as lesões crônicas, elas são de esforço repetitivo. Na medicina de segurança, a gente fala que é a LER, ou DORT, lesão por esforço repetitivo, LER, e DORT, doença osteoarticular, por repetição. DORT. Depois eu vou pesquisar direitinho a sigla DORT, senão minha mãe me mata, porque ela que me ensinou isso na engenharia de segurança. Entendeu? Então, vendo isso, eu vou dar alguns exemplos de lesões presentes na nossa prática esportiva, na nossa prática. Dois ícones do tênis mundial que a gente já presenciou, que tiveram a mesma lesão na mesma época, foi o nosso querido Gustavo Kuerten e o grande rival dele no torneio de Roland Garros de 2000, Magnus Norman, sueco, um grande jogador de tênis também. Eles tiveram desgaste da articulação coxo-femoral. Então, tanto pela movimentação lateral, mudança, rotação de tronco, rotação da articulação da coxa com a pelve, faz com que gere desgaste na cápsula articular. E isso leva a uma dor intensa, dor crônica. Guga não conseguia mais jogar de tanta dor que ele sentia. Então é importante isso. Se você puder evitar esse tipo de lesão, fazendo movimentação, estudo biomecânico. Marcelo, grande abraço, obrigado pela presença. Você vai prevenir lesão. Mas o problema é que o esforço do profissional é um esforço extrafisiológico, sempre. Ele sempre está buscando o limite. E assim, os fisioterapeutas, um grande abraço ao meu fisioterapeuta Patrick também, que apagou um grande incêndio hoje depois de um treino de 1 hora, 1h30, que eu fiz com o professor Rossi aqui em Belém. Fez a liberação miofascial das pernas que estavam todas travadas. Então, o profissional, ele precisa sempre ter uma equipe multiprofissional, como a gente falou. Então, se ele não tiver, a longevidade dele dentro da prática esportiva de alto nível vai pro espaço, entendeu? Outra lesão bem importante que tivemos esse ano nos profissionais do tênis foi de Alexander Zverev. Ele teve aquela lesão que a gente falou com relação à quadra de saibro, o deslizamento lateral do atleta, o pé dele travou, devia ter alguma irregularidade dentro da quadra, às vezes um montinho de saibro que passa despercebido na hora da preparação da quadra, fez com que ele invertesse a articulação de lateral para medial, rompendo todos os ligamentos, todos não, 3 ligamentos laterais, 3 ligamentos fibulares do tornozelo dele. E isso levou, ele está fazendo a preparação para voltar agora em 2023. Passou 6 meses em preparação para poder voltar em alto nível. E uma coisa que é inusitada, deixa eu ver aqui uma coisa. Se Ricardinho Paraíso ainda estiver aí presente com a gente, deu um sinal que eu vou falar de você, meu amigo. Fratura de costela fechada. Esse nosso grande amigo Ricardo Paraíso conseguiu ter uma lesão de costela por causa de um trauma com a parede. Então é importante isso. Às vezes a gente busca dentro da prática esportiva um esforço sobre-humano e a parede é mais dura que o osso. Então o impacto às vezes em alta energia gera fratura. E o que acontece, é super importante você ter cuidado com esse tipo de fratura, porque infelizmente você não consegue engessar, reduzir a fratura da costela para você não sentir dor. Então fica uma prática impraticável, você vai comprometer o mecanismo ventilatório.
Então, a tratamento disso é uma grande analgesia com medicação forte. Normalmente se usa opioides, que são medicações de alto grau de analgesia, e para poder evitar um ciclo vicioso que acontece na fratura de costela. A fratura de costela faz com que você sinta dor. Sentindo dor, você não consegue ter uma capacidade respiratória adequada, você não oxigena direito os tecidos, inflama mais, você sente mais dor e gera um ciclo vicioso, podendo diminuir a capacidade ventilatória, podendo até gerar pneumonia por atelectasia. Então é importante o tratamento da fratura de costela, que falamos de você ainda agora, professor Rossi. Grande abraço. Você me deixou com as pernas todas na mão do fisioterapeuta, mas foi um treinaço hoje. Então, o que acontece? Você precisa interromper o ciclo vicioso dessa característica das fraturas de costela. Então, é impressionante. Nosso amigo teve uma fratura de costela dentro de uma quadra de tênis. Então, e às vezes o diagnóstico passa despercebido. Como passou, num certo momento, não deve ser nada, é só uma dorzinha. E quando você vê, a fratura está lá presente. Toda vez que você respira, a fratura ela se movimenta e gerando dor, inflamação, e é um ciclo vicioso bem desgastante. Eu acredito que o meu amigo Ricardo Paraíso teve essa dificuldade. E ele também teve está no pós-operatório aí, que a gente, quando viu os vídeos da nossa conquista lá do Interclubes, ele estava de tipóia, que ele fez a cirurgia de reconstrução da origem do músculo extensor do terceiro e do quarto quirodáctilo da mão direita. Traduzindo, tratamento do penis elbow, tratamento da epicondilite lateral. Na versão dele, ele diz que foi um wakeboard, mas eu já chamei a atenção com relação ao equipamento dele. Ele vai soltar os cachorros para cima de mim, mas eu tenho também o professor Rossi também, que pode me ajudar nessa defesa, que ele também é encordoador ERSA e tem também um grande conhecimento da parte de equipamento, seu sacana. Tá certo? Depois você pega o contato de Rossi e conversa com ele para ver se tu não tem que mudar de equipamento, seu sacana. Ele usava uma Blade V7 18x20 com a corda de monofilamento, e acha que baixando a tensão, conseguiria não sobrecarregar o cotovelo. Porque a gente está falando desses códigos. Amanhã eu vou tratar disso na live sobre raquete. Vou até mudar o horário dessa live. Vou mudar até o horário dessa live para a gente poder ter essa discussão com essa galera de qualidade aí. Então, assim, raquetes de controle. A Blade é consagrada como um raquete de controle, 98 de cabeça, 98 de cabeça, perfil fino, 18x20, um perfil que segura, tem um alto controle. Mesmo com 48 de libragem, meu amigo, não dá para segurar, entendeu? Então você teria que ter uma raquete de um perfil mais largo, que soltasse mais a bola, a cabeça maior, entendeu? Uma cabeça, não precisa ser uma cabeça oversize, uma cabeça de 100 e uma trama que solte também mais a bola, uma trama 16x19. O professor Rossi pode me corrigir se eu estiver errado, mas as brincadeiras à parte, ele adorava essa raquete. A gente fez ciência com essa raquete lá em Salvador, até num domingo ele fez eu desmontar a raquete toda para saber se ela estava adequada para ele. É um grande amigo, um grande estimulador dessa grande empresa que a gente está querendo gerar, uma grande empresa sobre equipamentos e cuidados com equipamentos de tênis. Gente, eu só tenho a agradecer, esse prestígio. Tá decidido, eu vou mudar o horário da live, que a live ficou muito mais interessante com essa presença dessa galera. E
só tenho a agradecer e tá sacramentado. Eu vou fazer a live agora às 7h30, às 19h30, e parar de ser a live da madrugada e ser a live da noite, a night live da String Monster, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela presença e estamos aí. Vou substituir o arquivo, que o outro arquivo estava sem áudio, para a gente poder ter um conteúdo de qualidade para vocês. E assim, fica uma promessa aqui para esse público. Eu estabeleci como objetivo 100 lives seguidas, 100 lives todo o dia, promovendo conteúdo de qualidade para você. Esse é o desafio String Monster. Estamos no 3/100. Vamos chegar nesse 100, tá bom? Chegando no 100, a gente dobra, triplica, quadruplica, quintuplica a meta, como a nossa digníssima Dilma Rousseff disse. Então, a gente vai nesse objetivo. Hoje, 3/100. Amanhã vai ser 4/100 às 7h30. Falando um pouquinho sobre raquetes. Grande abraço. Fique com Deus e boa noite.